DRE – Demonstração do resultado do exercício. O que é um DRE? DRE é um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial, que descreve as operações realizadas pela empresa em um determinado período. Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para a tomada de decisão. É importante ressaltar que a software da ADV não é um software contábil e, portanto, o DRE emitido pelo software ADV utiliza as informações armazenadas nos demais módulos do software e tem caráter administrativo financeiro, não sendo, portanto, um documento contábil oficial. Modelo de DRE e explicações. O DRE abaixo é o modelo emitido pelo sistema ADV. Colocamos as numerações ao lado para explicar o que é cada item constante no relatório. 1. É o total de vendas do mês, considerando os impostos. O sistema não considera os impostos calculados pelo próprio sistema, pois são vários e depende de muitos fatores. Assim, esse campo, na realidade, é o total de vendas no sistema sem os impostos, mais a porcentagem de impostos definida pelo cliente. 2. Porcentagem pré-definida no cadastro de unidades. Ele utiliza uma porcentagem fixa do cadastro de unidades, que é o campo Imposto Base. Isso se deve ao fato que nem todos os impostos o sistema calcula. Assim, a ideia é que o cliente tenha uma média de quanto paga de imposto sobre o total vendido e utilize-o no DRE. 3. É o total de vendas no sistema, desconsiderando os impostos. 4. É o total de custo das vendas do mês, ou seja, é uma somatória de tudo que foi vendido multiplicado pelo custo. 5. É simplesmente o faturamento líquido. 3. Menos o CMV 4. Esse é o lucro bruto que a empresa teve antes de descontar todas as despesas que vêm logo abaixo. 6. A comissão funciona igual ao imposto. Como o cliente pode pagar as comissões de inúmeras formas, ele define uma porcentagem padrão no cadastro de unidades, comissão base, e aplica sobre o faturamento líquido. 7. É a somatória de todas as parcelas de contas a pagar que competem ao mês corrente em que a categoria estiver marcada como gastos variáveis. Normalmente, são todos os gastos ligados a vendas, vendedor, marketing, entrega, entre outros, pois são eles que variam de acordo com as vendas. 8. É a somatória de todas as parcelas de contas a pagar que competem ao mês corrente em que a categoria não tiver flag nenhuma marcada. São todos os gastos gerais para a manutenção da empresa, independente se ela vendeu alguma coisa ou não. 9. Como o sistema não calcula depreciações, esse valor deve ser informado manualmente na linha do mês, diretamente na tela das informações gerenciais. 10. É a somatória de todas as despesas do mês, itens 6, 7, 8 e 9. 11. O lucro operacional é o lucro bruto, 5, menos o total das despesas, 10. É esse índice que deve ser comparado com a média do mercado e saber se a empresa opera de forma satisfatória ou não. 12. É a somatória de todas as parcelas de contas a pagar que competem ao mês corrente em que a categoria estiver marcada como despesas financeiras. São todos os gastos com o banco, como taxas, tarifas, entre outras, mas principalmente os gastos com juros de empréstimos ou diferenças no desconto de duplicatas. 13. É a somatória de todas as parcelas de contas a receber que competem ao mês corrente, mas que não sejam de vendas. São todos os recebimentos que não se originam das vendas, como rendimento de aplicações ou um imóvel da empresa alugado, por exemplo.
14. O lucro líquido é dado por lucro operacional, 11, despesas financeiras, 12, mais ganhos não operacionais, 13. O que é regime de competência? É importante explicar o que é um regime de competência e para que serve essa data de competência que existe quando o usuário lança a parcela. Qualquer DRE é sempre feito com base na competência da despesa ou da receita. Mas o que isso significa? É mais fácil dar um exemplo. Vamos imaginar que uma empresa compre hoje, dia 22 de abril de 2013, um carro. Só que ao invés de pagar à vista, ela parcela em 24 vezes. Apesar das parcelas terem o seu vencimento de hoje para 24 meses, todas competem ao mês de abril de 2013, pois foi nessa data que a empresa comprou o carro. Na prática, o lançamento financeiro deverá ter seus vencimentos para as datas corretas, mas a competência sempre igual à data de emissão. Inclusive, o sistema já faz isso automático. Tem um outro caso clássico que são as contas de consumo, como celular, água, luz, entre outros. Normalmente, o cliente lança no sistema essas contas quando recebe a conta para agendar o pagamento. Nesse caso, a data de competência não poderá ser igual à emissão, pois uma conta que vence em 25 de abril, por exemplo, compete ao mês de março. Neste caso, o usuário deverá alterar a data de competência para algum dia do mês de março, para que o DRE traga a informação correta. Como usar o DRE no sistema? Uma vez que as configurações estejam realizadas e haja lançamentos no financeiro, já é possível utilizar o DRE. Para acessar, entre em BI/Informações Gerenciais. Para gerar um novo, bem no centro da tela, selecione a unidade, o mês e o ano e clique no botão Gerar. Para visualizar, selecione a unidade que está no canto esquerdo da tela e clique em Abrir. Ele irá mostrar todos os meses já gerados. Para imprimir, selecione os meses desejados e clique com o botão direito Imprimir DRE.